Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Essa semana nós estamos falando de equinos. Já falamos sobre melhoramento genético de raças com a utilização de inseminação artificial. Hoje, o nosso foco são as doenças que acometem os equinos. Algumas doenças de equinos causam preocupações aos criadores e é de extrema importância que eles tentem evitá-las ao máximo. Porém, caso alguma doença seja detectada, um programa efetivo de sanidade deve ser posto em ação juntamente com o médico veterinário de sua confiança. Uma forma eficiente de evitar o aparecimento de enfermidades nos cavalos ainda pequenos é por meio do fornecimento do colostro em maior quantidade possível aos cavalos recém-nascidos com aproximadamente 36 horas de vida, que é a imunidade passiva. Vacinar contra as doenças bacterianas e viróticas também é uma medida profilática. Além disso, deve-se limpar e desinfectar com frequência as instalações em períodos de surtos de doenças e, é claro, em todas as épocas. Combater as moscas, mosquitos, carrapatos, quaisquer outros ectoparasitas. É importante que os animais tenham sempre à disposição água abundante e limpa. Também alimento verde de qualidade, ração balanceada e mistura mineral completa. Nós visitamos o Aras Rancharia, aqui em Paracatu, e lá nós proseamos com a médica veterinária Andressa Luane Ramos Guimarães, lá de Vazante, Minas Gerais. Ela falou das principais doenças enfrentadas pelos equinos. Eu vou citar todas elas, né, são as principais, e vou falar que mais acomete aqui a região de Paracatu. Então são as seguintes: anemia infecciosa equina, o mormo, a abronemose, que é uma das principais doenças que acometem a região, tem a cólica, a influenza equina e a raiva equina. São as principais que acometem os rebanhos equinos. A Andressa iniciou falando da principal doença que atinge os equinos na região, a abronemose cutânea ou equina, também conhecida como esponja ou ainda ferida de verão. É uma verminose causada pelo ciclo errático de larvas dos nematódios Abronema sp e Drachia megastoma. No geral, é uma doença que não leva à morte, mas causa prejuízos estéticos e queda de rendimento do animal. A abronemose, ela é uma doença parasitária. Então, ela é causada por um parasito chamado Abronema sp. Esse verme, ele tem a sua forma adulta no intestino do animal. Então vamos considerar que ele seja um hospedeiro natural do animal. O que não é digerido no trato digestivo dos equinos é eliminado em forma de larva nas fezes. A partir desse momento, as moscas de estábulo, que são aquelas moscas que ficam no esterco, ingerem essas larvas, que são eliminadas pelas fezes, e pousam ou em feridas dos animais, né, dos equinos no caso, ou em membros ou perto das mucosas, principalmente mucosa oral e ocular. A partir daí, o animal passa a conter a abronemose. Essas larvas promovem uma formação de tecido de granulação por cima da ferida, o que nos dificulta o tratamento devido à aprofundação dessas larvas no ferimento, evitando com que os medicamentos cheguem até elas para fazer o tratamento. Então temos como forma de prevenção promover a vermifugação correta desses animais. Por ser um parasita, então conseguimos pegá-los com vermífugos. Dependendo da região, até mensais, a gente deve fazer a aplicação desses vermífugos para tentar controlar quando há um caso grande de infestação dessa doença. Outra forma também de prevenção seria manter o estábulo mais limpo possível. Justamente. Por ser transmitida por mosquitos, né, as moscas têm preferência por locais onde ocorre um acúmulo de fezes, locais úmidos. Então, a gente manter a limpeza do ambiente nos auxilia muito no controle dessa enfermidade. Com relação ao tratamento, ele é tratado com quais tipos de medicamentos, geralmente? Além do vermífugo, da gente fazer o vermífugo oral, a gente pode também estar colocando esse vermífugo sobre a ferida.
ele também consegue ter uma ação satisfatória. Hoje em dia, utiliza-se muitas coisas invasivas. Utiliza-se muito nitrogênio para queimar, que faz o congelamento dessas larvas. A gente utiliza criolina também para estar queimando essas larvas. Os mais antigos até nos falam, mas a gente, como médico veterinário, a gente não indica fazer a queimada do local com ferro quente, porque isso vai promover a matança dessas larvas e a retirada do tecido necrosado, fazendo com que tecido vivo venha para formar a cicatrização da ferida. Mas não são os mais adequados. Não são os mais adequados, mas hoje o que se mais utiliza é isso. Temos também uma pomada chamada Abronema, que chama a pomada que a gente coloca. Ela tem como sua base vermífugos que conseguem pegar essas larvas. O famoso Neguvon também faz parte da sua composição. A doença é mais comum no verão, por se tratar do período em que as moscas se reproduzem em maior velocidade, favorecendo o ciclo da abronemose. Nas lesões, os vetores, as moscas, depositam os ovos em feridas. Para o tratamento da lesão é indicado o uso de produtos que auxiliem na recuperação da pele, favorecendo sua integridade e repelindo moscas, evitando assim que a infecção se perpetue. Recomenda-se então a higienização da lesão com soro fisiológico e a aplicação diária da medicação diretamente na ferida e ao redor produtos de ação repelente. O principal melhor dizendo, é controlar o vetor. A presença de fezes é um atrativo para as moscas, portanto a correta higienização das baias e piquetes é essencial. Identificar os fatores causadores das lesões nos animais e realizar o devido manejo ambiental ajuda a minimizar a infestação dessas moscas. Outra doença que acomete os equinos é a AIE, anemia infecciosa equina. Essa doença é também conhecida como febre dos pântanos e se reproduz por vírus. Ela pode atacar equinos de qualquer idade, qualquer sexo e de qualquer raça. Essa doença ela é causada por um vírus, né, que tem preferência pelas células sanguíneas dos animais. Então a gente até chama ela de Aedes equina. Esse vírus vai entrar nas hemácias do animal, promovendo a sua quebra. Por isso que vai causar a anemia, além da redução da vontade de se alimentar do animal. Então, um animal que para de se alimentar, com certeza ele vai desenvolver um quadro de anemia, mas causada pelo vírus da anemia infecciosa equina. Quais seriam as formas de se evitar que aconteça essa contaminação ou essa infecção com o vírus? Então, a forma seguinte para a gente tentar evitar a contaminação é não permitir a entrada de animais provenientes de regiões onde ocorre muito índice dessa doença, está entrando nas nossas propriedades sem apresentação de exame negativo para a anemia infecciosa equina. Lembrando que ela é uma doença que não existe tratamento e nem prevenção especificamente dita, vamos dizer assim, não existe vacina, um tratamento específico para ela. É uma doença de notificação obrigatória para os nossos órgãos de fiscalização, né? Por exemplo, em Minas é o MAPA e o IMA, né? A gente tem que estar falando para eles que ocorreu determinado caso e o animal positivo para essa enfermidade deve ser sacrificado. Então, um prejuízo muito grande para o produtor. Justamente, que é como ela a gente não consegue controlá-la, vamos dizer assim, tendo um tratamento, uma vacinação para podermos prevenir a enfermidade. Um animal, quando um plantel, uma fazenda, um aras, que teve a doença, todos os animais da fazenda devem ser passados por um processo de exame. Então, a sua propriedade vai ficar fechada até que se ache exatamente aquele animal que deu positivo e a averiguação se não tem mais nenhum animal contaminado na sua propriedade. Então, isso gera grande desgaste econômico, porque tem que parar toda a rotina da propriedade. Às vezes o criador ele fica meio que ressabiado em falar que tem um animal com essa suspeita, mas o melhor para ele e para os vizinhos, né, para os amigos, é realmente notificar. Justamente. Não fica pensando, lógico que a gente, como criador, a gente tem um amor muito grande pelos nossos animais. Mas para o bem de toda a população, seja nós humanos, seja a população animal, uma vez que foi detectado,
pega e avisa os órgãos de fiscalização. É a melhor forma de fazermos com que ocorra a escassez dessa enfermidade. Quais são as principais formas de contaminação dessa doença? Ela pode ser causada, a gente fala na forma direta, que é a partir do contato, na cópula, quando o garanhão está cobrindo a égua por contato direto com o sangue, pela placenta e pelo colostro. Essas são as formas diretas de contágio desta enfermidade. Temos como forma indireta de contaminação a utilização de fomites, ou seja, embocaduras utilizadas de um animal, utiliza um animal, a gente utiliza em outro, as mantas, agulhas, porque a gente tem que lembrar que o equino é um animal que exige que os materiais utilizados nele, estojo, agulhas, sejam equipamentos de descarte, não de reaproveitamento. Então, como que seria a forma de o criador estar se prevenindo ou até detectando de uma maneira mais rapidamente para poder tentar, de alguma forma, cuidar desse animal? Como ela é uma enfermidade assintomática, o indivíduo pode conter a doença e não nos mostrar que ele está contaminado. As formas da gente conseguir detectar que se o animal é positivo ou não para essa enfermidade é a partir do exame. Só a partir do exame a gente consegue saber se realmente o animal está contaminado ou não. Esse exame pode ser realizado por qualquer pessoa ou tem que ser um técnico especialista? Tem que ser médico veterinário. Hoje o mormo necessita-se de ter uma nova especialização para que a gente possa coletar o material. Lembrando que esse exame tem durabilidade de 60 dias. Então, a cada 60 dias, principalmente animais que são submetidos a provas, devem passar pelo processo de exame, porque é um exame que é exigido no IMA para retirada de GTA para transporte dos animais. Ainda que todas as espécies e raças de equídeos sejam atingidas, animais subnutridos, parasitados e debilitados apresentam maior predisposição. Embora esteja espalhada pelo mundo todo, é mais prevalente em áreas úmidas e pantanosas, locais onde está concentrado um grande número de vetores. Os insetos hematófagos são os principais responsáveis pela transmissão da AIE na cadeia natural da doença. Diversas espécies de dípteros hematófagos estão envolvidos na transmissão mecânica, como as moscas, mosquitos, mutucas, sendo as mutucas, os tabanídeos, o de maior importância. As manifestações clínicas da AIE podem ser classificadas como aguda ou crônica. Contudo, o vírus pode ser encontrado na corrente sanguínea dos animais sem provocar sintomas. A forma aguda causa febre, que pode chegar até 40,6 graus Celsius, respiração acelerada, prostração, debilidade nas patas, sendo o peso do corpo transferido de uma pata para outra, deslocamento dos membros posteriores para diante, falta de apetite e emagrecimento progressivo. Caso o animal não morra dentro de 5 dias, a afecção pode tornar-se crônica. Na forma crônica, apresenta ataques com intervalos que variam de dias, semanas ou meses. Nos casos de intervalo curto, o animal evolui para óbito dentro de algumas semanas. Com o ataque, ocorre maciça destruição de glóbulos vermelhos do sangue, resultando então em anemia. Como a Andressa falou, ainda não foi elucidado então um tratamento eficaz. Deste modo, o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, preconiza o sacrifício ou interdição da propriedade quando for detectado foco de anemia infecciosa equina. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?